Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar as melhores opções para a rodada 35 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para que deixem um like e também hypem o vídeo, pois assim o YouTube entende que meu conteúdo está sendo válido e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. O Cartola 2025 já está se encerrando, faltam apenas 4 rodadas. Em 2026, o Cartola já se inicia no dia 28 de janeiro. E para você que, assim como nós, é apaixonado pelo Cartola, vou deixar o link do nosso grupo de resenha lá no WhatsApp. O grupo Resenha do Analytics, onde além de muita resenha, você tem ligas e também montamos um time que já passou dos 3.000 pontos na temporada. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa no sábado, dia 22/11, às 19h30, com a partida entre Botafogo e Grêmio no Engenhão. Ainda no sábado, às 21h30, temos 2 jogos. São eles Flamengo e Bragantino no Maracanã e Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Já no domingo, às 16 horas, temos 2 jogos, que são eles São Paulo e Juventude na Vila Belmiro e Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova. Ainda no domingo, às 18h30, temos o jogo entre Sport e Vitória na Ilha do Retiro. Já às 20h30 no domingo, temos a partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Encerrando os jogos válidos na segunda-feira, às 19 horas, temos o jogo entre Mirassol e Ceará no Maião. E às 21 horas, temos Internacional e Santos no Beira-Rio. Lembrando a vocês que na rodada 35, temos apenas 9 jogos válidos para o Cartola, já que a partida entre Fortaleza e Atlético Mineiro foi adiada para o dia 30 de novembro por conta da final da Sul-Americana. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Começa as opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado vai estar sendo o Rafael do São Paulo. O Rafael, que é um goleiro que geralmente faz muitas defesas. Nessa rodada, enfrenta o Juventude dentro de casa. O Juventude, que é um time que está lutando contra o rebaixamento, sem muitas opções, é obrigado a sair para o jogo. E sendo assim, mesmo fora de casa, deve obrigar o Rafael a trabalhar. Segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Rossi, do Flamengo. O Rossi, que é um goleiro que atravessa uma grande fase, e mesmo tendo falhado no clássico contra o Fluminense, é um goleiro que costuma passar muita segurança. E nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o Flamengo é muito favorito e pode até segurar um saldo de gols. E o nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Cássio, do Cruzeiro. O Cássio, que assim como o Rossi é um goleiro muito confiável, faz parte de uma das melhores defesas do campeonato, e nessa rodada, enfrentando o Corinthians dentro de casa, que é um time que não vai muito bem fora dos seus domínios, considero que o Cássio é candidato a fazer uma excelente pontuação. No nosso quarto e último goleiro indicado, vamos estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um dos goleiros que mais tem defesa no campeonato, é um goleiro que não precisa de SG para pontuar, e nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida, e quem sabe o Walter pode até segurar um SG. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Royal, do Flamengo. O Flamengo, que é o principal favorito da rodada, e nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior, e mesmo o Royal sendo muito contestado até pela sua torcida, deve fazer uma boa pontuação. E o nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo, do Mirassol. O Reinaldo, que é o lateral mais artilheiro do campeonato, é responsável pelas boas paradas do seu time, e nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Reinaldo é candidato a fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Enzo Dias, do São Paulo.
O Enzo Dias, que é um lateral muito participativo no time do São Paulo, já acumula ótimas pontuações no campeonato. E nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o São Paulo é favorito a vencer essa partida e o Enzo Dias, mais uma vez, pode se destacar. Nosso quarto e último lateral indicado, vamos estar falando de Kaique Bruno, do Cruzeiro. Kaique Bruno, que é um dos laterais mais regulares do Cartola, não precisa de SG para pontuar. E nessa rodada, enfrentando o Corinthians dentro de casa, considero que deve ser um jogo muito pegado e o Kaique Bruno tem muita chance de desarmar. Passando agora para nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Gustavo Gomes, do Palmeiras. Gustavo Gomes, que é um zagueiro muito forte na bola aérea ofensiva, e nessa rodada, enfrentando o Fluminense dentro de casa, considero que deve ser um jogo muito amarrado, e uma das saídas pode ser a bola alçada na área. E caso saia gol, o Gustavo Gomes tem grande chance de participar. E o nosso segundo zagueiro, vamos estar indicando o Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Fabrício Bruno, que é mais um zagueiro muito forte na bola aérea ofensiva, é sempre procurado nas bolas aéreas alçadas na área. E nessa rodada, enfrentando o Corinthians dentro de casa, considero que o Fabrício é uma ótima opção. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Léo Pereira, do Flamengo. O Léo Pereira, que faz parte das melhores defesas do campeonato, e é um zagueiro que atravessa uma excelente fase. E nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior e deve vencer bem essa partida. Nosso quarto e último zagueiro indicado, vamos estar falando de David Duarte, no Bahia. O Bahia, que é um time muito forte jogando seus domínios, e nessa rodada enfrenta o Vasco da Gama, que vem muito mal nas últimas 4 rodadas. E sendo assim, considero que o David pode ser uma excelente opção. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Carrascal, do Flamengo. O Carrascal, que é um meio-campista muito atuante no meio-campo do Flamengo, é um jogador que consegue gerar muitos scouts. Sendo assim, tendo um confronto muito favorável contra o Bragantino, considero que o Carrascal pode ser uma excelente opção. No meio-campista indicado, vamos estar falando de Felipe Anderson, do Palmeiras. Felipe Anderson, que é o meio-campista mais regular do time do Palmeiras, é um jogador que se destaca pelos seus desarmes. E nessa rodada, enfrentando o Fluminense dentro de casa, considero que deve ser um jogo muito complicado e o Felipe Anderson vai ter muita chance de desarmar. E o nosso terceiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Arrascaeta, do Flamengo. Arrascaeta, que até o momento é o principal jogador da temporada do Cartola, é um jogador que tem muitos recursos para criar scouts. E nessa rodada, aproveitando o favoritismo do Flamengo, caso se confirme essa vitória, caso o Flamengo faça gols, tem grande chance do Arrascaeta participar. Nosso quarto e último meio-campista indicado, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que é um meio-campista muito participativo no time do Cruzeiro, assim como Arrascaeta, é um jogador que tem capacidade de gerar muitos scouts. E nessa rodada, enfrentando o Corinthians dentro de casa, considero que o Cruzeiro deve ir com tudo para vencer e o Matheus Pereira tem grande chance de fazer uma ótima pontuação. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Caio Jorge, do Cruzeiro. O Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato, é a principal referência de ataque do Cruzeiro. E nessa rodada, jogando em casa contra o Corinthians, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer essa partida. E caso o Cruzeiro faça gols, o Caio Jorge tem grande chance de participar. E o nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de Luciano, do São Paulo. O Luciano, que é bem verdade, já teve melhores momentos na competição, mas nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, que é um time que costuma ceder muito para atacantes, considero que o Luciano pode ser uma excelente opção. E o nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de William José, do Bahia. O William José, que vem pontuando bem nas últimas rodadas, é a principal referência de ataque do Bahia. E nessa rodada, enfrentando o Vasco dentro de casa, que é um time que vem muito mal nas últimas rodadas, considero que o Bahia é favorito a vencer essa partida. E caso faça gols, o William José tem grande chance de participar.
Nosso quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de Vitor Roque, do Palmeiras. O Palmeiras, que vem oscilando nas últimas rodadas do campeonato, mas caso queira ser campeão, vai ter que ir com tudo para cima do Fluminense. E fazendo gols, o Vitor Roque tem grande chance de participar. Passando agora para os treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Felipe Luiz, do Flamengo. O Flamengo, que é o principal favorito da rodada, é um time que é muito forte jogando nos seus domínios. E nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, já sabe que para ser campeão não pode mais vacilar. Tem um elenco muito superior, o Flamengo deve se impor e deve vencer bem essa partida. E nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Hernan Crespo, do São Paulo. O São Paulo, que é um time que é muito forte jogando nos seus domínios, e mesmo sendo na Vila Belmiro, considero que o São Paulo tem um elenco melhor que o do Juventude e deve vencer essa partida. E nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Rogério Ceni, do Bahia. O Bahia, que assim como já disse, é um time muito forte jogando em casa, e nessa rodada enfrenta o Vasco, que é um time que vem em crise há 4 rodadas. Sendo assim, considero que o Bahia é favorito a vencer essa partida, e o Rogério Ceni pode nos ajudar caso esteja no nosso time. Nosso quarto e último treinador indicado, vamos estar falando de Rafael Guanais, do Mirassol. O Mirassol, que é o time mais surpreendente do campeonato, ainda não perdeu jogando dentro de casa, e nessa rodada, enfrentando o Ceará nos seus domínios, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida, e o Rafael Guanais se apresenta como uma excelente opção. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vamos estar fazendo um esboço do nosso time. E o meu time final sai no sábado às 19 horas nos stories do meu Instagram. Na minha página, @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.